Olá, está neste momento começando o seu Fé para Hoje e hoje eu quero te convidar para conversar comigo sobre um problema, sobre uma realidade que está diante de nós e que nós não vamos contorná-la. Você sabe qual é a religião que mais cresce no Brasil? Segundo uma boa parte das estatísticas, a religião que mais cresce no Brasil é a dos desigrejados. Se todos os sem igreja fossem de fato uma igreja, eles seriam a maior igreja que existe. Muitas pessoas se dizem religiosas, elas se afirmam como crentes em Deus, mas não suportam a igreja. Até há uma frase clássica que já gerou livro que dizem que eles amam a Deus, mas não amam a igreja. E se a gente for associar a quantidade de pessoas que trazem feridas, que falam das suas dores e dores causadas pela igreja, nós estamos diante, de verdade, de um problema que precisa ser resolvido. Porque nós já admitimos, cremos pela Bíblia que igreja é fundamentalmente necessário. Então a pergunta é, quais são estes fundamentos e quais caminhos nós podemos seguir para enfrentar esse problema segundo a Bíblia? Depois da vinheta, está começando o Fé para Hoje. Vivemos numa época em que muitas das ideias mais profundas e importantes da vida foram distorcidas, ou, no mínimo, mal compreendidas. Amor, por exemplo, é quase sempre visto como um sentimento espontâneo, algo meramente emocional, algo que vem de dentro do próprio ser humano e que não pode ser medido, não pode ser controlado. E a autoridade, por sua vez, é com frequência associada à opressão, a abuso ou domínio, uma fábrica de feridas. Não é à toa que muitos têm dificuldade de entender o que é de fato a igreja. E por que ela é tão importante, afinal de contas, quando se fala da igreja, nós estamos falando de amor e falando de autoridade. E a verdade também é que na nossa cultura moderna tem se ensinado a desconfiar de autoridade. Nós fomos treinados a ver qualquer tipo de hierarquia ou estrutura como uma ameaça à nossa liberdade, à liberdade pessoal, quando não se dizer da liberdade de todo mundo. Ao mesmo tempo, nós somos incentivados a valorizar o amor como se fosse um sentimento totalmente livre de obrigações. O amor nos livra de promessas ou responsabilidades. Qual que é o resultado disso? Muitos cristãos hoje têm dificuldade de enxergar a beleza de uma igreja comprometida com o amor verdadeiro, aquele que assume responsabilidades e com uma autoridade saudável, aquela que protege, aquela que corrige, uma igreja que orienta. Mas e se o amor e a autoridade, em vez de opostos, fossem parte de uma mesma realidade? E se o amor verdadeiro, para ser duradouro, frutífero, precisasse de estrutura, de compromisso e de uma direção? E se a autoridade, para ser boa, precisasse estar enraizada no amor, como vemos no caráter de Deus? Nesse programa de hoje, nós queremos redescobrir a relação entre amor e autoridade e ver como ele se manifesta de forma bela, poderosa, dentro da vida da igreja. Se tem uma coisa que deixa os ocidentais modernos meio perdidos, é a tal da autoridade. A gente não gosta muito da ideia de ter que se submeter a alguém, de ouvir um faça isso ou não pode aquilo. Parece pesado, parece controlador. Mas, curiosamente, tudo ao nosso redor funciona com um certo tipo de autoridade. Pense bem, hospitais seguem protocolos, e protocolos rígidos. Prédios são construídos seguindo normas. O trânsito só funciona, mais ou menos, porque há neles leis. Pais têm responsabilidades com seus filhos, professores dão notas com base em critérios e até futebol precisa de autoridade, vai precisar de um juiz. No fundo, a autoridade é aquilo que permite que a gente conviva sem virar um caos total. Ela organiza a vida. Sem autoridade, tudo seria guiado apenas pelos desejos do momento. Nada seria confiável, previsível, nada é duradouro sem autoridade. Nem o significado das palavras teria firmeza. Cada um faria o que bem entendesse e ninguém poderia dizer o que está certo ou o que está errado. Mas quando dizemos tem que fazer isso ou isso não pode,
estamos fazendo uma afirmação moral. E aqui cabe a gente se concentrar mais nos nossos pensamentos. Chegamos num problema. Nossa cultura perdeu a capacidade de dizer o que é certo e o que é errado. A única coisa que parece importar hoje em dia é o que a pessoa sente e o que ela acredita ser verdadeiro, quando não, a felicidade passa a ser o parâmetro para absolutamente qualquer coisa. Qual é o resultado? Fica praticamente impossível defender qualquer autoridade que seja legítima. Se você for parar para pensar um pouquinho e só olhar ao redor, até mesmo a autoridade do Estado acaba sendo vista apenas como uma forma de garantir os interesses de grupos ou de algumas pessoas. E aí vem o grande problema e a grande pergunta. Como vamos viver juntos se cada um de nós segue suas próprias vontades? Todo grupo que quer viver junto e durar precisa de regras. Eu já disse aqui e repito, regras protegem. Elas não existem para atrapalhar a vida, mas elas existem para dar um direcionamento para a vida. Do contrário, viraríamos bicho, viraríamos animais, onde quem manda é quem tem força, é o instinto, é o mundo das garras e dentes. Rejeitar toda forma de autoridade é rejeitar algo profundamente humano, a capacidade de estabelecer ordem em nome de um bem maior. Sem isso, nos desumanizamos. Mas aí vem outra questão. Se precisamos de autoridade, quem define o que é uma boa autoridade? E se alguém usa o seu poder para oprimir? A história está cheia desses exemplos tristes. Uma nação inventa uma narrativa e domina a outra. Um grupo religioso usa sua fé para explorar um outro mais fraco. E o resultado disso tudo foi uma geração que ficou com raiva da autoridade e, por conta disso também, até da moralidade. Mesmo assim, ninguém consegue escapar da necessidade de regras e direção. Até uma comunidade perfeita, cheia de anjos, teria que ter uma estrutura ou alguma estrutura mínima. É por isso que, apesar de toda essa confusão, a igreja continua sendo algo muito, muito importante. Desde o início, ela desafia a forma como o mundo entende amor e como o mundo entende autoridade. A igreja, para muita gente, parece ser algo sem graça, algo desnecessário. Mas, se olharmos com atenção, ela é uma peça insubstituível no plano de Deus. Ela mostra para o mundo o verdadeiro amor, aquele que se entrega, que corrige, que permanece, e também a verdadeira autoridade, aquela que serve, aquela que protege, aquela que orienta. O mundo acha que entende o que é amor, o que é autoridade, e até acha que entende o que é Deus. Mas o que o mundo vê é só uma sombra de uma realidade muito maior do que isso. Deus deixou no coração humano alguns reflexos do que essas coisas realmente são. Por exemplo, o amor de uma esposa que cuida do marido com dedicação, ou o pai que protege e orienta seus filhos pequenos, são sinais que apontam para algo bem maior. Só que, fora do contexto da fé, o máximo que se consegue é uma visão assim e muito embaçada. A igreja, por outro lado, é chamada para ser uma vitrine que mostra em 3D o amor e a autoridade de Deus. Nenhuma igreja é perfeita. E você sabe disso, eu sei também, nenhuma igreja é perfeita. Claro que não é. Mas é nela que começamos a experimentar, aprender como Deus nos ama e como Deus nos governa. Uma igreja viva, uma igreja saudável, é aquela que vive o amor e pratica a autoridade de forma ordenada. Isso não acontece por acaso, mas por causa de uma estrutura que Deus mesmo instituiu. E essa estrutura podemos chamar de aliança. É essa aliança e a liderança que sustenta a aliança que dá a base para uma vida comunitária. Desde que o pecado entrou no mundo, lá em Gênesis 3, o diabo, a carne, ou seja, o nosso orgulho, e o mundo tentam separar amor de autoridade. Mas o amor de Deus impõe limites. Ele diz sim, ele diz não, ele estabelece fronteiras e ele dá para todos nós uma direção. O amor se compromete com o seu povo e também o corrige. Isso é Deus agindo. Uma igreja que ama de verdade vai agir do mesmo jeito. É verdade que muitas vezes, muitas igrejas já abusaram dessa autoridade. Usaram limites e usaram limites sem amor. Impuseram regras e impuseram regras sem nenhuma compaixão. E precisamos condenar esses erros.
Mas também não podemos jogar fora um presente de Deus só porque alguns usaram isso de forma errada. Precisamos olhar para as Escrituras e reaprender como o amor e a autoridade andam juntos. Temos sido assim, e eu posso usar uma palavra, temos sido pressionados a aceitar qualquer escolha em nome do amor. Qualquer um pode dizer, faço isso porque amo e pronto. Ninguém pode discordar. Ao mesmo tempo, muitos enxergam compromissos como um fardo pesado e algo que atrapalha o amor. E se isso vale para até o casamento, imagine o que seria para uma igreja. Mas escute o que o apóstolo João escreveu. Será que essas palavras são naturais para você ou você precisa parar, engolir seco e forçar uma aceitação? Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Ele escreveu isso na sua primeira epístola, no capítulo 5, verso 3. Aquele que tem, diz ele, os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Isso está escrito já no Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. No mesmo capítulo 14, 2 versos adiante, o 23, ele diz assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Agora Jesus dizendo, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. João 15, 10. Esses versículos mostram que talvez as nossas instituições ou as nossas intuições estejam completamente distorcidas. O próprio Jesus, e é Jesus que disse, e ele sabia muito bem o que estava falando, em Jesus vemos que amor e autoridade não são dois caminhos separados, distintos, mas duas expressões do mesmo caráter divino. Lembra das palavras finais de Davi, o rei? Se não lembra, eu vou te lembrar. Ele disse que quem governa com justiça é como a luz da manhã, como o sol surgindo depois da chuva que faz a vida florescer. Está escrito em 2 Samuel, capítulo 23, versos 3 e 4. Uma boa autoridade é assim, ilumina, aquece, dá espaço para que os outros cresçam. Talvez você já tenha conhecido alguém assim. Um pai que guiava com firmeza e com carinho, um professor justo, um pastor que parava e que te ouvia com paciência, corrigia com sabedoria. Pessoas assim não sufocam, elas nutrem, elas não manipulam, elas edificam. O ponto mais importante do que conversamos até aqui é este. Precisamos reaprender o que é o amor e o que é a autoridade. Precisamos lembrar aquilo que os nossos primeiros pais esqueceram desde lá do Éden, que Deus nunca separou essas duas coisas. A nossa cultura dividiu, distorceu e acabou estragando ambas. É por isso que eu e você aqui temos uma missão. Redescobrir, à luz da palavra, como o amor e a autoridade não se opõem, mas elas se completam, se complementam. E é dentro da vida comunitária da igreja que Deus está nos ensinando, de novo, a viver como filhos e viver como filhos amadurecidos. Aqui entra aquilo que estamos esperando para estudar e ler. O trecho de 1 Coríntios, capítulo 13, dos versos 1 até o 13, já foi lido bilhões de vezes. Sozinho, num quarto, numa cama, diante de uma mesa, num grupo, num sermão, no rádio, na TV, em igrejas, em filmes, para quem segue Jesus e até por quem não segue. De tanto ouvirmos esse texto, corremos o risco de deixá-lo tão comum que ele perde a força, que ele perde o sentido. Ou como eu costumo dizer, às vezes nós acabamos escrevendo o texto com nossos próprios olhos. Mas será, essa é a pergunta, que as pessoas que leem esse texto em casamentos ou escutam sobre ele, sabem que Paulo está falando de língua dos homens e dos anjos, e quando ele fala de dom de profecia e de mistérios e de todo conhecimento, e quando ele cita fé que move montanhas, será que as pessoas têm ideia de que tudo isso tem a ver com dons espirituais e tem a ver com igreja, e todo o assunto se dá para a vida da igreja? Eu acho que provavelmente não são muitas pessoas que entendem o texto como ele entende, como ele foi escrito. E é por isso que a gente está aqui. Como já refletimos, por toda parte, encontramos pessoas machucadas e que alegam ter sido feridos pela igreja. O exército dos desigrejados cresce como nenhum outro segmento religioso no país. Isso tudo levanta uma pergunta de extrema importância. Como devemos pensar igreja? O que devemos esperar dela? E mais ainda, quem nós somos nela? A igreja em Corinto se feria exatamente por não saber lidar com os dons que ela mesma recebeu.
Paulo faz um precioso diagnóstico e preciso. E esse diagnóstico é um tesouro para a gente hoje. Nem de longe, escute, nem de longe Paulo cogita em uma igreja sem hierarquia ou sem autoridade. Mas ele vai poderosamente dizer como elas se encontram e funcionam para a glória de Deus. No capítulo 12, Paulo já deu uma prévia e no capítulo 14 ele vai aprofundar. Mas no capítulo 13 ele mostra que os cristãos de Corinto estavam usando seus dons espirituais de forma egoísta, ou seja, sem amor. Alguns achavam que falar em línguas humanas ou falar em línguas angelicais, e esse é o exagero que ele coloca, né, numa hipérbole ali para deixar bem claro que ele está falando da grandeza do amor, eles achavam que isso era algo super especial. E Paulo responde dizendo que sem amor isso é barulho. Outros se empolgavam com dons como de profecia, discernimento, conhecimento e até uma fé que era diferente de todos os outros, de uma sobrenaturalidade. E Paulo diz que sem amor isso não vale nada. Ele já começa o texto dizendo isso. E mesmo quando o dom envolvia sacrifício, como doar tudo que tem até morrer por algo, sem amor é completamente inútil. Tanto faz se você se considera um cristão mais tradicional ou aqueles que são hoje chamados de progressistas. Qualquer tipo de espiritualidade, qualquer tipo, sem amor, está fora do lugar. No fim das contas, o que realmente importa é amar. Só que precisamos entender o que é amor. E o que amor quer dizer? E por que essa palavra é usada de tantas formas diferentes? E ela é usada de formas diferentes. Precisamos compreender qual é a forma que a Bíblia escreve, manifesta e explica sobre amor. Chega aí. Hoje em dia, quando se fala em amor, muita gente pensa logo em romance ou pensa diretamente em sexo. Músicas românticas, reality shows de casais, coraçõezinhos vermelhos por todo lado. Poucos usam amor para descrever uma amizade verdadeira. E é mais comum a gente dizer que ama sorvete do que dizer isso sobre um amigo ou sobre um colega. Se você procurar amor e dar uma procurada na internet, procurar amor, por exemplo, no Google Imagens, você vai ver muito coração, muita flor, muito chocolate, mas quase nada sobre, por exemplo, um pai junto com um filho e muito menos ainda imagens de Jesus na cruz. Para muita gente, amor tem mais a ver com emoção, tem mais a ver com paixão do que com uma relação de compromisso ou, que dizer, de um sacrifício. Paulo não quer que a gente perca o significado profundo dessa palavra tão essencial para a vida cristã. Então ele faz questão de explicar o que é amor, como se ele respondesse aquelas velhas músicas que perguntam o que é amor. E ele faz uma lista, e a lista tem 15 características dentro do capítulo. A definição que ele dá tem tudo a ver com o que Jesus viveu. 7 dessas características dizem o que o amor é de verdade. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor se alegra com a verdade, o amor protege sempre, confia sempre, espera sempre, não desiste nunca. E é interessante que Paulo aqui define o amor, que em Gálatas 5, 22 e 23, ele chama de fruto do Espírito. Eu vou reconstruir a frase para você. Não é só interessante. É terrivelmente importante, é indispensável. Quando ele fala de fruto do Espírito, ele está destacando outras virtudes ligadas a ele, como alegria, paciência, bondade, fidelidade, domínio próprio. Olha assim, ao orar pelas pessoas, pode ser útil pedir a Deus que nos ajude a viver esse tipo de amor com essas mesmas pessoas, nossos amigos, famílias, colegas ou irmãos de igreja. Já as outras 8 qualidades que falam que o amor não é. O amor não é invejoso, não é arrogante, não é orgulhoso, não é grosseiro, não é egoísta, não é irritadiço, não guarda rancor, não sente prazer com o mal. Dá para usar essa lista também como um espelho dos nossos relacionamentos. Vamos fazer umas perguntas complicadas? Eu tenho inveja dos meus colegas? Falto com respeito com a minha esposa ou com, no seu caso, o seu marido? Perco a paciência com os meus filhos? Fico guardando mágoa dos meus pais? Me divirto com coisas erradas com os meus amigos? Então a oração é: Senhor, me ensina a amar. Agora, o foco principal dessas palavras, e essas palavras são lindas, é ajudar a igreja
a usar os dons espirituais do jeito certo. Paulo provavelmente ficaria feliz e talvez até surpreso em saber que seu texto teria sido lido em tantos casamentos ao longo dos séculos. Mas o objetivo dele era outro, era mostrar que ninguém deve valorizar mais o dom de profetizar do que a paciência, nem valorizar mais a cura do que a esperança, e nem falar em línguas mais do que falar em amor e com amor. Porque se a gente fizer isso, por mais espiritual que pareça, a verdade é que não somos nada. De certa forma, o que Paulo ensina aqui sobre dons espirituais, que está no capítulo 12 até o 14, é parecido com o que ele diz sobre comida oferecida a ídolos, lá no capítulo 8 a 10. De certa forma, nos dois temas, ele começa com uma explicação geral e uma teológica, que ele faz nos capítulos 8 a 12, e termina com orientações práticas para a igreja, dos capítulos 10 a 14. No meio, ele foca no coração do assunto, mostrar que amar os outros é mais importante do que ter liberdade para fazer o que quiser, seja comer determinada comida, o que ele diz no capítulo 9, ou usar qualquer dom, o que ele faz no capítulo 13. Em ambos os casos, ele dá o seu próprio exemplo, apontando para a esperança futura como motivação. Capítulo 9, 24 a 27, no 13, do 8 ao 13. No capítulo 13, Paulo quer deixar bem claro que o amor deve estar acima de todos os dons espirituais. Por quê? Porque os dons são passageiros. Veja que ele diz no verso 8. Um dia não vai mais haver necessidade de profecias. As línguas cessarão. O conhecimento, da forma limitada, como a gente tem hoje, também passará. Mas o amor vai continuar firme. Ele não acaba. Se os dons são temporários, o amor é eterno. Por isso, ele precisa ser prioridade. Além de temporários, os dons são incompletos. A gente conhece e profetiza só em parte, como diz ele. Um dia tudo isso vai acabar. E vai acabar quando vier o que é completo. É como crescer. Quando somos crianças, agimos como crianças. Mas ao amadurecer, deixamos isso para trás. Assim também será conosco. Agora precisamos de dons espirituais, mas no futuro, quando tudo for revelado, não vamos mais precisar deles como usamos hoje. Mas o amor será sempre o elo, o motivo, a razão, o objetivo de todas as ações. Nós veremos Deus face a face e o conheceremos por completo. A pergunta que muitos fazem aqui é: quando os dons espirituais vão cessar? Ao longo da história da igreja, alguns disseram que foi quando morreu o último apóstolo, por volta do ano 100, João, ou quando o cânon bíblico foi fechado pouco depois disso. Se isso for verdade, então esses dons não servem mais para hoje e as orientações de Paulo não valem nada. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Ele afirma que os dons cessarão quando vier o que é completo, quando veremos face a face, ou seja, quando estivermos com Jesus, depois que ele voltar. Não é algo que já aconteceu, é algo que ainda estamos esperando. Não dá para dizer que hoje a igreja vive em total plenitude. Longe disso. Só quando Cristo voltar é que o provisório vai passar. E assim como as estrelas somem quando o sol aparece. Agora, pois, diz ele, permanece a fé, a esperança e o amor, no verso 13. Alguns acham que Paulo está dizendo que só o amor é eterno, enquanto a fé e a esperança vão acabar quando estivermos com Cristo. Mas talvez ele esteja só dizendo e contrastando essas três coisas que acabam: profecia, línguas e conhecimento, com três coisas que permanecem: fé, esperança e amor. Ele está contrastando dons com fruto. E entre esses três ele destaca o mais importante: o amor. Paulo está dizendo aos coríntios e a nós também que o que realmente importa é amar. Todo o resto é secundário. Então, no fim das contas, a gente precisa mesmo repensar tudo isso com muita calma. O que é amor de verdade? O que é autoridade de verdade? E como essas duas coisas se encontram na vida da igreja? Porque, olha, não dá para viver como cristão maduro só com sentimentos bonitos ou com desconfiança de qualquer liderança. Se amor sem compromisso vira só um impulso passageiro, autoridade sem amor vira abuso.
Mas quando essas duas coisas andam juntas, amor guia e autoridade que serve, a igreja floresce. E isso é algo que só Deus pode construir no nosso meio. Paulo não estava tentando montar um manual frio de regras e nem propor uma igreja sem nenhuma regra, mas mostrar o que sustenta uma comunidade viva é o amor. E não qualquer amor, é o amor que gera paciência, que abre a mão do próprio direito, que não grita mais alto para vencer uma discussão, amor que obedece a Deus com alegria, amor que reconhece limites como sinais de cuidado e não de controle, amor que olha para o outro com generosidade e que enxerga a autoridade como parte de uma estrutura saudável, de uma casa onde todos são acolhidos, corrigidos e ajudados a crescer. A verdade é que muitos se decepcionaram com a igreja porque viram versões distorcidas disso tudo. Amores que sufocam, autoridades que machucam, mas o que Paulo está nos mostrando aqui é que isso não é motivo para desistir da igreja. Pelo contrário, é um chamado para voltarmos ao plano original de Deus. E esse plano é lindo. É a formação de uma família onde os dons são usados com responsabilidade, onde o mais forte protege o mais fraco, onde a verdade é dita com graça, onde o Espírito Santo não só dá poder, mas forma o caráter. O mundo pode até rir da ideia de igreja, pode até achar que amor é só um romance e que autoridade é sinônimo de opressão, mas a gente sabe, ou pelo menos está aprendendo de novo, que o amor verdadeiro envolve mandamentos, que a verdadeira autoridade se parece com a luz da manhã depois da chuva e que viver em comunidade com gente imperfeita, mas cheia de esperança, é um presente precioso. Olha aqui para mim. Você pode se desenvolver, pode manifestar o amor e pode e muito contribuir para o desenvolvimento da sua igreja. Você pode procurar uma igreja e adentrar a ela. A igreja é ainda o mais precioso instrumento da ação de Deus aqui na Terra. Eu quero te desafiar para uma ação agora. A Escola Bíblica da Novo Tempo proporciona materiais que instrumentalizam o nosso desenvolvimento e o desenvolvimento da igreja. Igreja ainda é necessário? Existe uma revista específica que eu queria te recomendar hoje. O nome dela é Na Mira da Verdade. Ela traz o nome de um dos importantes programas aqui da Novo Tempo, onde perguntas sobre dom de línguas, por exemplo, a ideia de Espírito Santo, você e eu, e esse processo de salvação estão envolvidas. Se você entrar no site da Escola Bíblica da Novo Tempo, é novotempo.com/escola bíblica. Ela vai estar ali como oferta para você. Você seleciona essa revista e vai recebê-la, e você pode escolher recebê-la em PDF ou no material físico que chegará até sua casa. Tudo isso de forma gratuita. Mas eu quero te chamar uma coisa também, um ato de amor. Quando você receber essa revista ou quando você estiver no caminho do seu cadastro para essa revista, o site vai te oferecer uma oportunidade de receber o link também, um link pelo WhatsApp. Se você usa o WhatsApp, esse link vai lá para o WhatsApp e você pode mandar para todos os seus amigos. Você pode fazer isso por essa revista, dando aos seus amigos a oportunidade de terem essa revista também ou uma qualquer outra. Faça isso, porque isso é um ato de amor. É beneficiar, é ajudar as pessoas. Eu não sei se você é de alguma igreja, se você é da Igreja Adventista, como a Novo Tempo, ou de qualquer outra denominação. Mas acredite, é um material bíblico que nos une a todos a partir daquilo que Deus fala. Faça isso, isso é um ato de amor. Esse programa está terminando por aqui, mas o nosso compromisso não termina por aqui, porque no próximo episódio ainda vamos falar de assuntos importantes sobre a nossa vida, nossos dons e a vida na igreja. O amor é um fruto do Espírito, um fruto que deve estar nos nossos corações. Permaneça assim.